Olá, bem-vindo a esse primeiro episódio de Sci-Herald, um canal do YouTube que apresenta alguns dos avanços científicos publicados recentemente. Nosso objetivo será apresentar algumas publicações científicas dos últimos 1 ou 2 meses. Links para os artigos apresentados estarão disponíveis na descrição do vídeo, junto com outras informações que possam ajudar a entender o conteúdo. Então vamos começar vendo algumas novidades da ciência. Nossa pergunta de abertura é: será que o cérebro é capaz de usar luz para a comunicação? Essa é a pergunta respondida nesse artigo publicado no periódico Scientific Reports. Pesquisadores no Canadá discutiram teoricamente a possibilidade de neurônios transmitirem sinais de luz entre eles para a comunicação entre células. Esse estudo avalia como ondas de luz situadas entre o infravermelho e o laranja podem de fato ser transmitidas através de neurônios, como se fossem fibra óptica. Eles computaram como essas ondas de luz poderiam se propagar na bainha de mielina, essa cobertura em volta dos braços dos neurônios chamados axônios. Levando em conta várias imperfeições, os pesquisadores concluíram que é de fato possível que os sinais de luz sejam usados para a comunicação cerebral e propõem métodos para verificar as previsões em experimentos. Agora, cabe aos experimentalistas verificar se isso acontece mesmo ou não. Outra publicação multidisciplinar recente, também no Scientific Reports, trata de células cancerosas. Cientistas coreanos usaram ondas eletromagnéticas na frequência dos terahertz para analisar o DNA de células cancerosas e encontraram impressões digitais de DNA de câncer que podem ser usadas para a identificação rápida, precisa e precoce de células cancerosas. A diferença entre o DNA normal e o DNA canceroso explorada nesse trabalho está no epigenoma, nesse caso a metilação do DNA. Essa figura mostra a diferença esquemática entre o DNA sadio e o DNA canceroso, onde as marcas vermelhas em alguns pontos são os grupos metil ligados a eles. Essas marcas de metil têm várias funções, mas o DNA canceroso tem muito mais marcas em locais específicos, como é mostrado aqui. Usualmente são necessárias complicadas reações químicas para identificar essas marcas, mas o novo método pode permitir simplesmente ler o DNA com ondas terahertz e saber se esse é um DNA de uma célula normal ou de câncer. E não é só câncer. Por exemplo, o diabetes tipo 1 foi recentemente relacionado a um aumento dessas marcas de metil nesse estudo que apareceu recentemente na Nature Communications, e talvez possa se beneficiar desse tipo de leitura com terahertz. E por falar em câncer e DNA, há uma notícia relacionada atraindo atenção. Pesquisadores na China usaram pela primeira vez para tratamento humano edição genética baseada em CRISPR. Para isso, eles eliminaram um gene do DNA de algumas células imunes a fim de que elas possam lutar contra células de câncer, usando a agora famosa técnica CRISPR-Cas9. Se você não sabe o que é CRISPR-Cas9, é uma ferramenta revolucionária para a edição genética descoberta e desenvolvida nos últimos 20 anos. Em poucas palavras, uma proteína chamada Cas9 é usada para cortar o DNA com alta precisão e baixo custo, e então a porção de DNA desejada pode ser inserida onde o DNA foi cortado, apesar de que, nesse caso, um gene do DNA foi alvejado sem nenhuma substituição ou adição genética. Se você quiser saber mais sobre o CRISPR, eu recomendo os vídeos de Kurzgesagt e SciShow, cujos links estão na descrição desse vídeo. Mas muito antes dos humanos, a natureza vem feita engenharia genética por bilhões de anos com a evolução, e nós ainda estamos tentando entender várias partes desse processo. Por exemplo, como os animais conseguiram ossos? Pesquisadores podem ter encontrado algumas evidências do que aconteceu estudando rochas na Sibéria. Nesse artigo publicado na revista Geology, cientistas reportam que há mais de 545 milhões de anos, sedimentos marinhos continham grande quantidade de magnésio comparado ao cálcio, com pouco oxigênio presente, formando um mineral chamado dolomita abundante. Mas por volta de 545 milhões de anos atrás, mais aragonita e calcita com alto teor de magnésio apareceram, indicando maior presença de cálcio e oxigênio no mesmo período em que aparecem os primeiros fósseis de esqueletos. A quantidade de cálcio continuou crescendo, e por volta de 520 milhões de anos atrás, apareceu a calcita com baixo teor de magnésio, junto com os primeiros esqueletos de cálcio com baixo teor de magnésio. Os pesquisadores supõem que, com o aumento dos níveis de oxigênio e mudanças climáticas, o cálcio foi lavado dos continentes para o oceano, e a maior razão de cálcio para magnésio favoreceu o desenvolvimento biológico de esqueletos com cálcio entre 545 e 520 milhões de anos atrás. Por fim, vamos do mar ao espaço para falar sobre buracos negros, um dos objetos mais misteriosos do universo.
No começo desse ano, tivemos a detecção de ondas gravitacionais vindo da colisão de dois buracos negros, mas além disso, Hawking e colaboradores publicaram um artigo sobre buracos negros peludos. Eles atribuíram pelos quânticos macios como um método de considerar o que acontece com a informação que cai dentro de um buraco negro. Esse dito pelo macio é na verdade composto por partículas de luz e gravidade, conhecidas por fótons e gravitons, com energia praticamente zero perto da superfície ou horizonte de um buraco negro. E como nada pode escapar de um buraco negro quando cai dentro dele, aparentemente a informação que entra em um buraco negro se perde para sempre, mas essa informação só pode ser fisicamente transferida ou criada, não destruída. Essa pelagem macia poderia ser onde a informação estaria presa. Agora, outro estudo mostra que se pode depilar esses buracos negros sem ligar para a sua pelagem, desde que ele esteja bem vestido. Mais precisamente, os estados comuns de energia finita de um buraco negro podem ser revestidos de um modo que a pelagem macia não importe. Mas depilar um buraco negro, na verdade, restaura o paradoxo da informação, sugerindo que buracos negros felpudos ainda não são o suficiente para entender o que está acontecendo. Então o mistério continua. Obrigado por assistir, e se você tiver interesse em mais vídeos como esse, inscreva-se nesse canal. E como esse é o meu primeiro vídeo, comentários para melhorar o canal e sua produção são muito bem-vindos. Espero vê-los logo. Tchau!